E a internet 5G chegou aos cerrados piauienses. A conexão é de 100 vezes mais veloz que a atual 4G e promete revolucionar a produtividade do setor agropecuário. Por exemplo, ontem, em Baixa Grande do Ribeiro, no sul do Piauí, o presidente Jair Bolsonaro lançou a primeira fazenda com essa tecnologia no país. A Fazenda IP é a maior do Brasil na produção de soja. São 43 mil hectares plantados. A gigante do agronegócio fica no município de Baixa Grande do Ribeiro, no sul do Piauí, a quase 700 quilômetros de Teresina. O proprietário destaca estímulos e desafios para investimentos na produção de grãos no sul do estado. A inclusão digital é algo muito forte dentro da nossa essência. Imagina que para a gente ter avanços tecnológicos, avanços de produtividade, avanços de eficiência, como por exemplo utilizar menos produto químico, menos combustível fóssil, a gente precisa de mais eficiência na utilização dos nossos equipamentos. E para tal, só a digitalização desse processo... Para marcar o lançamento do 5G Agro, presença do presidente Jair Bolsonaro. Foi a 4ª visita ao Piauí como presidente da República. Só que nesta passagem pelo estado, o tom do discurso foi mais político do que institucional, administrativo. O presidente Bolsonaro decidiu adotar um discurso de pré-candidato aqui em Baixa Grande do Ribeiro. Criticou duramente os adversários, os governos petistas, e deu recado direto aos apoiadores presentes à cerimônia. Estimulou o sentimento anti-PT, que tanto marcou a campanha de 2018. Digo a vocês, vivemos um momento de briga, mas não é do bem, não é da esquerda contra a direita, é do bem contra o mal. E o bem vai vencer, como sempre venceu. O bem está na consciência, na formação da grande maioria do povo brasileiro. E essa minoria que ousa querer desvirtuar a nossa formação, as nossas tradições e a nossa religião, vai ter que esperar no mínimo uns 500 anos para atingir o seu objetivo. Mas no final, Bolsonaro lembrou a importância do 5G Agro para desenvolver o campo. Esse evento aqui traz, obviamente, tecnologia ao campo. É a primeira fazenda totalmente 5G. Isso, certamente, vai ter um ganho de produtividade na casa de 20%, 25%, 30%. Bom, o nosso ponto de vista hoje vai ser completo com a nossa equipe de política aqui da TV Cidade Verde. Bom dia para a Lídia Brito, que está aqui no estúdio. E bom dia para o meu amigo Elivaldo, que vai aparecer agora na tela, direto de Baixa Grande do Ribeiro, não é isso, Elivaldo? Então, a equipe completa para a gente falar dessa visita presidencial, onde está lançando aí essa tecnologia que promete, inclusive, aumentar a produtividade na região sul, né, do Piauí, porque as máquinas, Lídia, lá, e o Elivaldo também conhece bem, são, assim, tem uma alta tecnologia. Diz que a máquina, por exemplo, que quebra no campo, se ela tiver o 5G no campo, já avisa direto para a fábrica, né, para a concessionária de que está o problema, e às vezes esse problema pode ser solucionado de forma remota. Não é isso, Elivaldo? Bom dia. Olá, Nayara, mais uma vez bom dia para você que acompanha o Notícia da Manhã nesta quinta-feira. É isso mesmo, Nayara. O agronegócio do Piauí entra na era dos tratores controle remoto no campo. É uma tecnologia que realmente, como informou o proprietário da Fazenda IP, que faz parte do conglomerado Insolo para o agronegócio, Ricardo Faria, trata-se de ganhos em produtividade em razão do uso adequado das máquinas e implementos agrícolas, evitando perdas que podem garantir aumento da produtividade de até 25% por hectare plantado. É uma revolução no campo. Agora, ainda com muitos desafios. Aqui há muitas reclamações, principalmente em relação a estradas. E o presidente Jair Bolsonaro lembrou bem, mostrou aí na reportagem, a importância desse feito para o agronegócio brasileiro. E o Piauí em destaque, que foi aqui no estado que houve o lançamento ontem, com muita presença de produtores rurais, de lideranças do campo, aqui no município de Baixa Grande do Ribeiro, na Fazenda IP.
Agora, também o presidente, como você percebeu, ele reforçou bem o discurso político, mostrando que a pré-campanha forte já começou para valer. Desde domingo, no lançamento da pré-candidatura, num evento do PL lá em Brasília, Bolsonaro já tem adotado um discurso duro de críticas aos adversários. E olha, Nayara e Lídia, que está aí no estúdio, esse discurso também ele é reproduzido com muita ênfase pelos ministros, sobretudo os ministros que de algum modo estão relacionados à área política do governo federal. Ontem mesmo aqui, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, reforçou as críticas aos adversários, principalmente ao PT, ao governo do estado. Ricardo, o ministro também, Fábio Faria, das Comunicações, fez um duro discurso, chamou os adversários para o debate, para mostrar feitos em gestões passadas e na atual gestão, fazer comparações administrativas, e Fábio Faria chegou a declarar que as críticas ao governo federal, ao presidente Jair Bolsonaro, não passam de narrativas desconectadas com o que de fato o governo vem realizando em todo o país. O certo é que realmente, se a campanha não está na rua por força legal, mas ela se apresenta já de forma muito intensa no debate em torno da eleição presidencial, da disputa maior que envolve o país. Na esfera política, até normal, digamos assim, a ausência de lideranças políticas aqui em Baixa Grande do Ribeiro. Reta final de filiações, os partidos estão aí envolvidos em buscar aliados, buscar a formação das chapas. O fato é que, da bancada federal piauiense ontem, aqui em Baixa Grande do Ribeiro, presença só do ministro, que é o senador licenciado. Sem presenças de deputados, lógico, nem mesmo os aliados diretos aqui da base aliada ao Palácio do Planalto e nem dos senadores. Mas isso foi justificado em razão dessa reta final de filiações e de preparação das siglas para a disputa eleitoral, principalmente a disputa proporcional. Nayara. Ok, então, obrigada, Elivaldo. Eu assisti toda a chegada, inclusive, que foi transmitida pelo YouTube. Você assistiu também, né, Lídia? Sim, Nayara, acompanhamos aí também. Inclusive, acho que esse discurso político começou antes mesmo com o discurso do ministro, né, chefe da Casa Civil, que já deu o tom do discurso presidencial. Ele já começou com essas duras críticas, inclusive falando dessa questão do Nordeste, né? O Nordeste sempre foi esquecido, uma região muito esquecida. É isso, Elivaldo. Tem mais alguma informação que você queira passar daí? Olha, Nayara, aqui o agronegócio, por exemplo, vive um momento de grande euforia na colheita de uma super safra que deve superar a casa dos 6 milhões de toneladas de grãos. Mas há muitas queixas, sobretudo em relação à infraestrutura viária. As estradas, a 392, por exemplo, há muitos buracos, há muitas reclamações de caminhoneiros para o escoamento da safra de grãos. Essa é a mais notável reclamação de quem trafega por aqui. Aqui mesmo nós estamos praticamente no centro aqui do acesso à Baixa Grande do Ribeiro. A zona urbana fica mais ali à frente e já dá para perceber uma estradinha estreita que daqui se segue para os grandes projetos que ficam aqui no município de Baixa Grande do Ribeiro, a 600 quilômetros de Teresina, Nayara, e que concentra cerca de 60% de toda a soja produzida no estado do Piauí. É isso daqui de Baixa Grande do Ribeiro, agora preparar o nosso retorno e aí amanhã estaremos com você aí no estúdio, Nayara. Um bom dia para você, para a Lídia e para os nossos telespectadores. Boa viagem, cuidado, essa estrada realmente é uma estrada muito estreita, né? Você lembra aí que a gente está vendo carro pequeno passar, imagina quando passa aí carretas enormes aí por essa estrada, né, Elivaldo? Você conhece bem, eu também já viajei muito por essas estradas. Obrigada aí pela participação. Agora eu vou seguir aqui com a Lídia, aqui, que a gente ainda tem muito o que comentar aí dessa visita presidencial, né, Lídia? Pois é, Nayara, esse discurso do presidente Jair Bolsonaro, ele deixa aí bem claro uma posição que ele já começou a adotar desde quando teve aquele evento ali do PL, né, do partido do presidente, que ele fez um discurso mais ou menos nesse sentido, esse discurso maniqueísta, o Bolsonaro colocando aí o bem contra o mal. Ele reforça, Nayara, que ele aposta na polarização. Ele que se coloca como
lado do bem, e o outro lado, né, o adversário que ele está fazendo aí questão de colocar como seu principal adversário, o ex-presidente Lula, ele coloca como sendo o lado do mal. E fazendo esse discurso aí de bem contra o mal, Bolsonaro reforça que para ele é interessante, Nayara, ter a polarização. Bolsonaro aposta que, como ele é presidente da República, o Brasil tem aí esse histórico de reeleger presidentes da República. Apesar dele ainda estar atrás de Lula nas pesquisas de intenção de voto, ele acredita que com medidas em áreas como a economia, medidas em áreas sociais, ele vai conseguir, com o tempo, ir diminuindo essa distância entre ele e o ex-presidente Lula. E a gente já viu uma mudança muito grande, Nayara, na postura do presidente. O presidente, ele deixou de falar de temas polêmicos, né? E deixou de dar declarações polêmicas que prejudicavam aí a sua imagem, como as declarações quando a gente estava aí no pico da pandemia relacionadas à vacina. O presidente, ele ouviu os seus aliados, principalmente aí o ministro, o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que entrou aí nessa posição de evitar esses conflitos que a gente estava vivenciando de forma muito acirrada entre o presidente Jair Bolsonaro e os outros poderes, principalmente o judiciário, né? Então, Nayara, a gente vê o presidente Jair Bolsonaro já em pré-campanha declarada e fazendo um discurso realmente de pré-candidato e mostrando que o principal alvo dele, é claro, é Lula, que está em primeiro lugar nas pesquisas. Principal alvo que foi também desde o início, né? Desde que ele fala no discurso dele, eu assisti, né, toda a chegada. Sim. E ele começa já fazendo um balanço do que foi feito, transposição do Rio São Francisco, e falou sobre a Petrobras também. Petrobras, você viu o trecho que ele fala também? Sim. Da questão do valor da gasolina, chamando novamente a responsabilidade do ICMS para os governadores no preço do combustível. Eu acho que ele levou temas que realmente as pessoas daquela região, as que elegeram, né, as que ajudaram a eleger, o discurso que realmente ele não fugiu do discurso da primeira campanha. Falou sobre a questão da liberação de armamento para craques, você viu essa parte também? Sim. Falou sobre a questão das estradas lá da região do Cerrado, da falta de estrutura. E também, você viu o gritinho? Sim, Nayara. Coloca o gritinho aí, gente, coloca o gritinho. Já. E esse gritinho, Lídia, não foi só uma vez, não. Acho que foram as 2 vezes, né? E ele já tem usado, Nayara, todas as vezes que ele vem ao Nordeste ou que ele participa de algum evento ligado aqui à região Nordeste, ele tenta fazer esse gritinho, né? Que é uma expressão usada principalmente aqui no Piauí, se usa também, mas no Ceará também se usa bastante essa expressão. E o presidente Jair Bolsonaro, ele faz um discurso, Nayara, para os apoiadores dele. Então, ele tenta aí ganhar essa simpatia do nordestino, faz essa brincadeira do gritinho, tentando aí se mostrar simpático ao eleitor nordestino, e aí ele toca nesses pontos que você destacou, por exemplo, como a questão do armamento. Os apoiadores do presidente Bolsonaro querem sim ouvir esse discurso da questão do armamento, do combate à violência, porque foi o discurso que ajudou Bolsonaro a se eleger na eleição
gestão de 2018. Agora a gente está vivendo a inflação, a alta dos preços dos combustíveis, que impacta em todos os outros setores, principalmente no preço dos alimentos. O presidente fez questão de reforçar aquele discurso que ele já usa, que ele diz, olha, a responsabilidade não é minha, não posso fazer nada, apesar da gente saber que a política de preço da Petrobras, ela pode sim ser definida pelo presidente da República. Isso aconteceu com o Temer, né? Quando o ex-presidente Temer, foi ele que decidiu nessa política atual que passa a valer. Bolsonaro também pode interferir nessa política, mas ele usa o discurso, olha, a responsabilidade não é minha, é dos governadores. E o que eu já poderia ter feito, eu já fiz. Baixei tal imposto, zerei desde o início do governo, agora fica com os governadores, a questão do ICMS. E aí, Neyara, ele faz questão de reforçar também essa posição dele de adversário dos governadores, né? A gente tem acompanhado isso desde o primeiro ano de gestão do presidente Jair Bolsonaro, em que ele se colocou de um lado e os governadores do país que não apoiam, né, o presidente se colocaram de outro lado. E a gente viu essa disputa em todos os setores, pandemia, vacina, combustíveis, e isso se acirrando com essa questão do preço dos combustíveis, em que o presidente coloca sempre a responsabilidade no colo dos governadores, né? E aí a gente vê essa disputa na questão do ICMS. Ok. Lídia, você continua aqui com a gente porque hoje tem muito assunto político, né? Posse da governadora Regina Souza, vamos chamar de governadora, hoje já se transforma em governadora. Tem também a questão da desistência, né, do professor Washington Bonfim. Então, você fica aqui, que eu vou só falar um pouco aqui da greve dos peritos. Também greve, gente, é outro assunto que está dominando aqui nosso noticiário. Aí daqui a pouco a gente volta para falar, tá bom? Fica aí, não sai daí.